E aí pessoal, beleza? A Apple liberou nessa segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022, o iOS 16 Beta 8. Essa que parece ser, enfim, a última versão antes da Release Candidate do iOS 16 versão final. Para quem não sabe, a Release Candidate é uma versão que ainda está em teste, mas já está pronta para ser distribuída aí para os iPhones. E no vídeo de hoje a gente vai analisar o que foi que mudou, o que foi que essa versão nova aí do beta, que chega agora na sua versão de número 8, trouxe para o iPhone. Além disso, a gente vai falar também de algumas expectativas para a chegada da versão final do iOS 16. Continua assistindo esse vídeo. Muito que bem, na semana passada a gente falou então sobre a chegada da RC Version, né, da Release Candidate, como eu falei para vocês. Inclusive, uma pessoa bem lembrou aí nos comentários que o Beta 7 ainda não era essa versão, que nós teríamos ainda o RC para vir por aí antes do iOS 16 versão final. Pois bem, e faltando aí mais ou menos uma semana antes para o Apple Event, que está marcado aí para o dia 7 de setembro de 2022, né, que vai trazer então oficialmente a data, né, em que o iOS 16 deve chegar para todos os usuários de iPhone 8 ou superior. Nós temos então mais uma beta aí lançada. Em relação à chegada do iOS 16, nós temos algumas coisas a pontuar. A primeira é de que o iPadOS 16 só chegaria aí para os tablets da maçã em outubro. Isso porque, de acordo com o jornalista Mark Gurman, lá da Bloomberg americana, a Apple estaria precisando de mais tempo para melhorar o recurso Stage Manager, né, que permitiria aí uma multitarefa do iPad com o macOS Ventura 13. Além disso, nós temos alguns recursos, a exemplo do Live Activities, né, do atividades ao vivo, que nessa primeira versão aí do iOS 16 para os iPhones vai ficar de fora. Falei sobre esse e outros recursos do iOS 16 em um vídeo mais completo. Se você quiser conferir, você pode clicar para assistir esse vídeo após esse no link que está nos cards ou então na descrição do vídeo. E antes da gente conferir o que veio de novidade no iOS 16 Beta 8, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Toda semana nós estamos trazendo os melhores conteúdos sobre o iOS, análises, comparativos e muito mais. Então não perde nenhum conteúdo como esse, claro, se inscrevendo, clicando no botãozinho vermelho aí embaixo desse vídeo e também deixando o seu like, que é para o YouTube entender que o nosso conteúdo é bacana e espalhar ele para cada vez mais gente. A tela do meu iPhone já está aberta aí para vocês conferirem e estamos vendo aqui então que chegamos ao iOS 16 Beta 8. Essa versão tem cerca aí de 200 MB, foi a que chegou para mim aqui no iPhone 12, mas ela pode variar de acordo com cada aparelho. E eu já estou atualizadinho aqui. Então o que essa versão trouxe de novo? Nada mais que correções de bugs bem pequenas. Nós não temos nenhuma mudança visual gigantesca dentro dessa versão aqui do beta do iOS 16. O que a gente pode dizer é que, por exemplo, a parte de personalização da tela de início e da tela de bloqueio continua bugada em algumas partes. Quando a gente clica aqui em personalizar, quando a gente vem aqui colocar um widget, a gente pode perceber que quando a gente vai arrastar ele de um lado para o outro, a coisa ainda fica um pouco bugada, né? O que a gente consegue fazer é alterar eles aqui de um lado para o outro, os widgets menores, porém esses maiores ainda continuam bem bugados na hora da gente fazer alguma alteração aqui na personalização. Inclusive, uma coisa muito chata é quando você vai dar o ok aqui para salvar as alterações que você fez na tela de bloqueio, e aí ele meio que te obriga a fazer alterações também na tela de início. Isso é muito chato porque nem sempre a gente quer alterar os dois ao mesmo tempo, né? A gente quer somente alterar a tela de bloqueio ou somente a tela de início. Então agora a gente precisa meio que obrigatoriamente aí alterar a tela de início. Ó, ele não deixa eu sair aqui, ó. Ou eu defino tudo como um par de imagens, né, na tela de bloqueio e na tela inicial, ou então eu personalizo a tela de início, o que é bastante chato, porque você tem que vir aqui, clicar em OK se você não quiser e tal, sair, para poder então ver a sua tela de bloqueio personalizada da forma como você queria. Inclusive, bastante gente pergunta e comenta sobre a questão da porcentagem da bateria, se com uma versão aí do beta
mais uma versão do beta, o nível de bateria chegou para outros iPhones, se está disponível compatível com outros iPhones, e a resposta é que infelizmente não. E como nada mudou entre isso, nós já comentamos essa questão do nível da bateria em um outro vídeo aqui do canal, né, falando especificamente sobre esse assunto, se aprofundando um pouco mais sobre por que o nível da bateria, a porcentagem da bateria ainda não está disponível para outros iPhones, tá? Então se você quiser assistir esse vídeo, já sabe também, link nos cards e na descrição. Como essa é uma versão mais leve aí do beta, nós não temos mudanças visuais nem incrementos de recursos tão interessantes. O que a gente esperava, ao menos, era que o recurso de atividades ao vivo, que eu já falei, viesse disponível então no iOS 16 na sua versão final, né? Porém, tudo indica que ele vai ficar para as próximas atualizações aí a partir do lançamento oficial do sistema operacional. Atividades ao vivo é um recurso que permite que você acompanhe atividades direto na tela de bloqueio do seu aparelho, para você não precisar desbloquear o seu telefone em alguns casos, como por exemplo, chamar um aplicativo de carro, pedir comida em um app de delivery, acompanhar um jogo que está acontecendo, você pode ver o placar ali, enfim, é um recurso bem bacana, mas que nessa primeira versão oficial do iOS 16, infelizmente, ficou de fora. E olha só, no dia 7 de setembro, às 2 da tarde, nós vamos ter uma live do evento da Apple aqui no canal. Como de praxe, eu vou traduzir os pontos mais importantes ali do Apple Event, trazer para você todas as novidades em primeira mão. Você vai poder, inclusive, acompanhar como sempre fez. Você abre a live da Apple ali, deixa um pouco baixo o volume e deixa a nossa live também aberta para você poder então poder entender a tradução simultânea dos destaques, dos novos recursos, do iPhone 14, do Apple Watch Series 8, enfim. Então já anota aí na sua agenda, coloca nos lembretes do iPhone isso daí para você não esquecer que no próximo dia 7 de setembro, às 2 da tarde, nós vamos ter uma transmissão ao vivo do Apple Event, tudo traduzidinho para você em primeira mão aqui no nosso canal. Mas e aí, eu devo atualizar o meu iPhone para o iOS 16 Beta 8? E a minha resposta é sim. Se você está aguardando aí a versão oficial, né, o Release Candidate do iOS 16, com certeza atualize, porque essa versão só vem corrigir alguns bugs que ficaram restantes ali, como eu falei nos outros vídeos, né, aparar algumas arestas que ficaram abertas das últimas versões beta do iOS 16, então atualiza. O uso de bateria tá bem tranquilo, também não tô encontrando mais nenhum tipo de bug nos aplicativos de banco. O pessoal sempre me pergunta isso e eu, como sou um usuário também do iOS Beta, também utilizo os apps de banco aqui e posso garantir para vocês que tá tudo bem tranquilo, beleza? Então a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no canal. Continue acompanhando todas as novidades por aqui no Domine Seu iPhone. Até a próxima, valeu!